Meus irmãos, nós estamos no Sermão do Monte, a penúltima parte dele. Nós vimos que o Sermão do Monte, como registrado por Mateus, ele está dividido claramente em 5 partes. A primeira parte, o Senhor Jesus identifica quem são os seus súditos. Bem-aventurados, 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 que apesar de serem completamente diferentes do mundo ao que lhes rodeia, eles influenciam o mundo sem serem influenciados por eles. Os bem-aventurados são sal e são luz. Salgam sem tomar o sabor, como o sal faz. Iluminam sem ficar escuros, como a luz faz. Na segunda parte, o Senhor Jesus fala sobre a lei. Ele faz uma pequena introdução no versículo 17, capítulo 5, quando ele diz que não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. E dá alguns exemplos interessantes de como Deus quer que nós a cumpramos. Ele começa com o não matarás, que é o 6º mandamento. Depois fala do não adulterarás, o 7º mandamento. Depois fala do não jurarás falso, o 9º mandamento. E diz que não basta você executar fisicamente essas coisas. Se você pensar em fazer, você já quebrou isso. E ele deixa mais claro ainda quando associa aos 3 mandamentos comentados, associa 3 leis levíticas. Ao 7º mandamento, o adultério, ele associa a lei levítica do divórcio. E depois ele fala da vingança e do amar ao próximo. E ele diz que é preciso fazer isso com intenção. A terceira parte ele passa para o que nós chamaríamos hoje de as nossas devoções, mas que na época ele chama de justiça. E eu expliquei aos irmãos o conceito que os judeus tinham de justiça, não apenas como um verbo de sentenciar, isso é de fulano, isso é de cicrano, ou como dizem, dá o que é igual a quem é igual, e o que é diferente a quem é diferente. Não, não é só isso. A justiça para os judeus também era executar coisas boas que compensassem coisas más. Nós conhecemos vislumbres disso hoje, como plantar tantas árvores quando se derruba uma, como fazer obrigatoriamente ajuda a associações filantrópicas quando se cometeu algum crime contra aquela sociedade representada por elas, e assim por diante. Mas a maior obra de justiça que nós temos é Jesus, que imputa a nós os seus méritos. Nós somos salvos por uma obra de justiça, a maior que existe, os méritos do Senhor Jesus. E aqui as obras de justiça que ele usa como exemplo é dar esmola, orar e jejuar. E ele deixa muito claro, isso tem que ser feito apenas para Deus. Senão a única recompensa vai ser visto pelos homens dando esmola, orando, jejuando. Se não for feito para Deus, de nada serve. E aí ele passa para uma 4ª parte, que é toda ela, são grandes períodos, às vezes intercalados por outros, mas sempre começam com um não. É o que é proibido no reino dos céus. Capítulo 6, versículo 19, não acumuleis. Nós vimos semana passada o que significa isso. Capítulo 6, versículo 25, não andeis. Capítulo 7, versículo 1, não julgueis. Versículo 6, não deis aos cães o que é santo. São proibições peremptórias. O que nos cabe ver hoje é essa segunda, não andeis ansiosos pela vossa vida. Versículo 25, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que aves? Qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A proibição é muito clara, é não andar ansioso. Talvez hoje em dia nós conheçamos melhor a respeito da ansiedade do que naqueles dias. Hoje que nós temos até remédios especializados em matar a ansiedade, os ansiolíticos, letais para a ansiedade. Naquele tempo eles faziam alguns tipos de chás que acalmavam um pouco, mas não chegavam ao ponto de dizer que eles matam a ansiedade. E o Senhor Jesus dá 3 exemplos de coisas pelas quais todos nós temos a desculpa de andar ansioso: comer, beber e vestir. Pode até ser que uma pessoa que não seja tão experimentado na vida de fé em Deus ande preocupado com outra coisa. Jesus cita o exemplo de um homem que estava preocupado com a produção do seu campo. Aqui é o básico. Quem de nós não precisa de comer, beber e se vestir? São as coisas mais básicas. Alguns estudiosos até gostam de dizer que são a respeito dessas 3 coisas, comer, beber e vestir. Jesus resume na oração do Senhor, a qual nós vimos, o pão nosso de cada dia. Quando pede o pão nosso de cada dia, ele está pedindo para eu comer, o beber e o vestir. Pois bem, ele junta isso pelo qual nós estamos preocupados e junta com o dia de amanhã, versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o que nós nos preocupamos é exatamente em saber se amanhã nós vamos ter o que comer, o que beber e o que vestir. É a fonte da ansiedade mais básica. E ele toma como exemplo 2 metáforas interessantíssimas para isso. A respeito de comer e beber, ele manda que nós olhemos para as aves dos céus e diz, olha, vocês não valem muito mais do que elas? Entretanto, nenhuma delas fica sem a comida e a bebida. O Pai Celeste a sustenta. Vocês valem muito mais? Será que Ele não vai sustentar vocês também? E como exemplo de vestir, ele cita os lírios do campo. E diz que nem Salomão em toda a sua glória, e talvez Salomão em toda a sua glória seja o que o Senhor quer dizer, que o homem que conseguia se vestir melhor, em toda a sua glória, se conseguiu sequer uma parte da beleza dos lírios do campo. E pensem, diz o Senhor Jesus, os lírios do campo nascem e depois são jogados no fogo. E vocês? Porque se preocupam com vestir, se Deus veste melhor do que vocês imaginam a erva do campo. A erva que vai ser queimada. Irmãos, vocês estão percebendo que o Senhor Jesus está apelando para o nosso pensamento, para estimular a nossa fé? Eu me lembro da época de banco aqui no seminário, em que nós líamos A Morte da Razão, do Schaeffer, e era exatamente esse ponto, quando ele dizia, crer é também pensar. Ele fazia são livros diferentes, mas ele fazia correspondência entre eles, e ele nos chama a atenção para que nós pensemos um pouco, como é que nós não podemos ter fé em Deus se Ele cuida de pássaros e de lírios?
Acaso não valemos mais? Então, por que nós estamos preocupados com o dia de amanhã? Acaso os passarinhos estão? Acaso os lírios estão? Mas aí a apelação é maior, porque os lírios têm uma vida vegetativa, eles não se preocupam. Os passarinhos, o animal, por definição, só pensa no momento, ele não lembra do passado, nem pensa no futuro. E nós carregamos o peso do passado e ansiamos pelo futuro. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: o Senhor Deus cuida de nós. Por isso nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã. Sabe, meus irmãos, o Sermão do Monte é todo desconcertante. Se você não é manso o suficiente, você não se enquadra naquilo que ele descreveu como discípulo dele. Se você se ira contra o seu irmão, você não se enquadra naqueles que não quebram o 6º mandamento. Se você tem um pouquinho de orgulho na sua oração e faz com que ela pareça mais bonita para os seus irmãos virem, você não está orando só a Deus. E agora, à luz disso, qual de nós está isento de quebrar essa ordem do Senhor Jesus? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Que Deus nos faça entender isso melhor. Nos faça ver como o Sermão do Monte pesa sobre as costas daquele que quer seguir o Senhor.